Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal da AD Instruments Latam. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da AD Instruments, e nesse período de quarentena, nós estamos conduzindo aqui, estamos trazendo professores e pesquisadores para falar um pouco do seu trabalho, para compartilhar um pouco com a gente o seu trabalho aqui no nosso canal da AD Instruments. Aqueles que não conhecem, a AD Instruments é uma empresa neozelandesa que desenvolve ferramentas para pesquisa científica e também para ensino, na área, principalmente da área de ciências biológicas e da saúde. E os convidados de hoje, a gente tem grande honra de trazer, o professor Rui Campos e a professora Cássia Bergamaschi. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o papel do sistema nervoso no controle cardiovascular e renal em condições normais e fisiopatológicas. Eu queria aproveitar vocês a convidá-los a esses eventos que a gente está fazendo online, as lives, webinars online, a gente divulga sempre nos nossos canais e redes sociais, ok? Então, convido vocês a curtir a gente aqui, curtir o nosso canal da The Instruments Latam, que é por onde a gente faz essas lives, as apresentações online, e as nossas redes sociais, nós estamos como a The Instruments LA no Facebook, LinkedIn, e a The Instruments Latam, Facebook, LinkedIn, e a The Instruments LA no Instagram. São por essas redes que a gente divulga o que a gente está fazendo, as lives, os webinars. Então, acompanhe a gente pelas redes sociais, que é por esse canal que a gente traz todos esses eventos, ok? A gente traz sempre os pesquisadores Brasil e também pesquisadores de toda a América Latina. São por esses canais que a gente traz e divulga. Então, eu queria conversar trazer um pouquinho mais os nossos convidados, professor Rui e professora Cássia. É um grande prazer tê-los aqui, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês. O professor Rui Campos é professor, doutor, livre docente pela Unifesp, doutorado e mestrado, em fisiologia, tem experiência na área de fisiologia cardiovascular, com ênfase em regulação cardiovascular, hipertensão arterial experimental e mecanismos centrais geradores de atividade vasomotora simpática. E a professora doutora Cássia Bergamaschi também possui mestrado em ciências biológicas, doutorado em farmacologia, também fez parte do doutorado na Austrália e pós-doutorado na Unifesp na Itália. Tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia cardiovascular e renal. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao professor Rui, professora Cássia, por compartilhar um pouco do trabalho deles aqui conosco, pela sua disponibilidade. E, ao longo da apresentação do professor Rui e da professora Cássia, vocês podem deixar suas perguntas, dúvidas, aqui no chat do YouTube, que no final da apresentação, o professor Rui e a professora Cássia vão responder a todas as perguntas, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer aporte que vocês queiram fazer em relação ao assunto, em relação à apresentação do professor Rui e da professora Cássia, vocês podem colocar aqui no chat do YouTube, que no final a gente vai trazer todas as perguntas para vocês, ok? Para eles responderem. Então, professor Rui e professora Cássia, sejam muito bem-vindos. E, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar com a gente aqui hoje. Olá, boa tarde, Tatiana, boa tarde a todos. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui hoje com vocês, com o pessoal da AD Instruments, né, que tem sido grandes companheiros nossos de muito tempo, com todos os equipamentos que têm nos fornecido, suporte técnico também. E mais recentemente, nós queremos agradecer também a participação, o suporte que nós tivemos da AD Instruments com a sessão do LT, para que nós utilizássemos nas aulas online. Foi absolutamente importante esse apoio de vocês para nós, e muito bom poder contar com os companheiros de sempre, né? Então, agradecemos a AD Instruments e agradecemos a presença de todos que estão aqui, e esperamos poder compartilhar com vocês algumas das coisas que nós fazemos na nossa vida acadêmica. Boa tarde a todos, uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos, né, que se inscreveram e que nos honram com as suas presenças. Queria agradecer a todos da AD Instruments por organizar essa live, né, com a Tatiana Mendes, a Patrícia Mendes, né, e o Roberto Aguiar, que organizaram brilhantemente esse espaço para que a gente possa mostrar um pouco daquilo que a gente está fazendo,
tá bom? A gente pretende não ser muito demorado, né? Isso vai deixar um tempo para a gente discutir as questões que eventualmente surgirem, tá bom? Então, gostaria muito de agradecer. Eu sou Rui Campos, como já foi apresentado, e é uma honra estar aqui com a Cássia Bergamaschi, né? Que a gente começou essa história sobre hipertensão e o papel do sistema nervoso simpático. Nós começamos isso juntos. Eu vou, por isso, mostrar um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, né? Que teve esse enfoque. Então, eu vou começar agora a apresentar. Ops, deixa eu voltar aqui, eu preciso desligar a câmera. Ok. Isso. Bom, eu espero que todos estejam vendo o que eu estou projetando. A gente consegue ver bem, então, sim, professor. Obrigado, Tatiana. Então, olha, esse é o título, já foi colocado, né? E a nossa área de atuação nos últimos anos, né, eu diria nos últimos 20 anos, pelo menos, tem sido no sentido de entender como que o sistema nervoso, em particular o sistema nervoso simpático, participa no controle cardiovascular e renal, né, em condições normais e fisiopatológicas, né? Então, a gente poderia começar essa nossa apresentação relembrando os senhores que os determinantes da nossa pressão arterial, de todos os mamíferos, ou seja, o débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica total, esses dois determinantes são controlados pelo sistema nervoso simpático. Quer seja o débito cardíaco, ou seja, a capacidade que o coração tem em bombear sangue é influenciada pelo sistema nervoso simpático, e a resistência à passagem desse sangue através dos vasos, e relembrando, né, a resistência vascular é bastante localizada nas arteríolas, que são ricamente inervadas pelo sistema nervoso simpático. Uma coisa importante que a gente sempre tem que mencionar e se lembrar é que esses vários mecanismos, por exemplo, o sistema simpático, que controla a resistência vascular, momento a momento, que controla a capacidade de contratilidade do miocárdio, ele interage com vários outros sistemas, tornando o mecanismo de regulação cardiovascular bastante complexo. Então, o simpático, por exemplo, ele tem interações com hormônios, ele tem interação com a função renal, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e toda essa quantidade de mecanismos regulatórios que poderiam parecer ser redundantes são muito importantes homeostaticamente. O problema que nós temos hoje é que quando um ou mais desses mecanismos se tornam hiperativados, eu posso começar a ter aumento de pressão arterial, né? Ou seja, eu tenho vários mecanismos que se sobrepõem e eles têm uma capacidade importante de gerar aumento de pressão arterial, e, como eu disse, em condições fisiológicas, isso é mantido dentro da normalidade. Entretanto, a gente sabe que a hipertensão arterial ela é um fator de risco e pode ser uma doença, dependendo do estágio, né? E isso depende de vários mecanismos. Bom, o sistema simpático, que está aqui representado, né, ele é um sistema eferente, tóraco-lombar, então as células pré-ganglionares estão localizadas na medula espinal e se dirigem a gânglios, né? É importante mencionar que essas células pré-ganglionares, elas dependem de informações que vêm do encéfalo, mantendo o grau de tonicidade dessas células. Então, esse é um outro conceito importante, que o sistema nervoso simpático ele tem um grau de tonicidade, quer seja sobre o coração ou sobre os vasos, mantendo um nível de atividade desses órgãos, desses tecidos, né? Dessa forma, esse tono que
que nós chamamos de tono vasomotor simpático, ele pode ser regulado, e ele é regulado pelo sistema nervoso central, momento a momento. Existem vários reflexos que interferem nesses mecanismos, né? Mas, de uma forma geral, eu posso ter uma maior quantidade de potenciais que são gerados pelos nervos simpáticos, né, aos efetores. Aqui estamos mostrando os vasos, mas não esquecer que o simpático também se dirige ao coração, se dirige aos rins, né, e quando ele aumenta a sua atividade, ele é capaz, portanto, de aumentar a pressão arterial. Uma outra coisa importante que a gente tem que se lembrar, né, isso são conceitos de hemodinâmica, mínimas variações no raio do vaso interferem de forma importante na resistência periférica total, uma vez que essa variável é elevada à quarta potência, ou seja, pequenas alterações no diâmetro vascular impõem grandes variações na resistência vascular sistêmica. Então, esse nível de tonicidade pode estar alterado para cima ou para baixo, produzindo vasoconstrição ou vasodilatação, mas eu gostaria de trazer também aos senhores a ideia de que esse sistema, obviamente, não é somente vascular e tampouco não é um sistema somente de curto prazo. Ele tem capacidade de produzir alterações em médio e longo prazo, através de interações com hormônios, através de interações com a função renal, né? E isso tem sido demonstrado mais recentemente, a professora Cássia daqui a pouco vai mostrar isso, que a denervação renal, por exemplo, tem sido uma das estratégias para reduzir a pressão arterial naqueles indivíduos que têm hipertensão arterial refratária a tratamento. Então, existe um tono simpático que pode estar aumentado em algumas situações. Por exemplo, na hipertensão arterial primária, né, que aqui é uma representação de uma figura que nós tiramos de uma revisão do Patrice Binet, onde nós temos o registro da atividade simpática para os vasos da musculatura esquelética, Muscle Sympathetic Nerve Activity, e se faz a normalização do número de bursts, que são esses disparos que tem no nervo simpático aqui representado, por cada 100 batimentos. Então, essa é uma forma da gente avaliar e normalizar a atividade simpática em humanos. E quando se faz isso na hipertensão, aqui é chamada essencial, mas vamos chamar de hipertensão primária, né, nós temos praticamente o dobro do número de potenciais ou de bursts gerados no indivíduo hipertenso. Então, essa hipertonia simpática, né, ela tem sido uma das responsáveis, ou talvez uma das causas, para a hipertensão primária, né? E também tem sido demonstrado em modelos experimentais de hipertensão que a hipertonia simpática pode sim contribuir para o estado hipertensivo, né? A gente tem trabalhado nos últimos anos com modelos de hipertensão que têm um caráter renal, né? Hipertensão renovascular, por exemplo. Em humanos, essa hipertensão ela é caracterizada por doença renal que ativa mecanismos que aumentam a pressão arterial. Nesse caso, olha, é uma hipertensão renovascular, e eu queria chamar a atenção dos senhores para o aumento na angiotensina, aqui representada, olha, em relação a indivíduos normais, 3 vezes pelo menos, e aumento na atividade simpática de forma expressiva, né? Então, aqui no caso, um aumento de 60%. E a quantidade circulante, isso é o spillover, não é bem a dosagem, mas é uma forma de se determinar a quantidade liberada de norepinefrina, está praticamente dobrada em indivíduos hipertensos. Então, nesse caso, hipertensos renovasculares. A gente, então, a partir disso, começou a trabalhar isso, como eu disse, os primeiros experimentos que nós fizemos em meados de 90, né, do século passado, é duro a gente falar isso, mas é verdade, né, e nós começamos a trabalhar no modelo de Goldblatt, né, e isso, na verdade, aconteceu pela vinda da Cássia Bergamaschi, que era da nefrologia, da Escola Paulista de Medicina, e veio para o Laboratório de Fisiologia Cardiovascular
fazer parte do seu doutorado ali com a gente. Bom, esse modelo é um modelo bastante simples e muitos dos senhores conhecem. É um modelo no qual a gente faz uma estenose parcial de uma das artérias renais, em geral se faz da artéria renal esquerda, porque o pedículo é maior, né? E à medida que o ratinho evolui, que ele cresce, isso é feito com um rato na ordem de 150 gramas, quando ele atinge 300 gramas, que ele está mais ou menos na 6ª semana após a clipagem, ele tem uma série de características, como o aumento da angiotensina, a sensibilidade à angiotensina é modificada, aumento da aldosterona, aumento da resistência periférica total, e o nosso interesse está aqui. Olha, essa é uma figura do Gabriel Navar, que estuda muito o sistema renina-angiotensina intrarrenal, tem trabalhos magníficos sobre isso, mas ele coloca aqui que a atividade simpática, a tonicidade simpática vasomotora está aumentada nos ratos hipertensos renovasculares, dependendo da fase. Esse é um outro ponto que depois a gente pode discutir. Bom, eu quis trazer essa figura, que é uma figura que, esse slide, que mostra 2 pesquisadores que foram fundamentais para mostrar qual que é a região do encéfalo, do sistema nervoso central, que determina, né, uma das principais, não é a única, é um dos pré-motores do simpático, mas é a região rostro-ventro-lateral do bulbo. Então, aqui nós temos o Pedro Gersenstein, acho que alguns de vocês talvez tenham tido a oportunidade de conhecê-lo, né, junto com o seu mentor durante o pós-doutorado dele na Inglaterra, professor Feldberg. Então, os dois fizeram uma dupla fenomenal e eles mostraram pela primeira vez que a inibição, nesse caso, foi com glicina, que atua somente em corpos celulares, numa região mínima, pequena da medula ventral do bulbo de gatos, produzia queda de pressão arterial para níveis espinais. Então, aí é o indicativo de que existe uma região que mantém o tono vasomotor simpático. Essa região hoje é chamada de região rostro-ventro-lateral do bulbo. À época, esses 2 pesquisadores que publicaram esses estudos iniciais aqui no J. Physiol chamaram essa região de região glicinosensitiva, Glycine Sensitive Area. Isso foi demonstrado depois em várias espécies, no coelho, no rato e até no ser humano hoje nós sabemos que tipo de célula contém essa região, o fenótipo dessas células, desses neurônios, que são neurônios com capacidade de gerar atividade vasomotora simpática. Os antipertensivos de ação central atuam nessa região, por exemplo. A clonidina, a alfa-metildopa, moxonidina, todas elas atuam nessa região, produzindo redução da atividade simpática. Então, daí o nosso interesse por essa região naquele modelo que tinha hipertonia simpática. Então, como eu disse, quando a Cássia se juntou a nós, ela tinha expertise de fazer a hipertensão renovascular, e aí a gente que fazia a parte central, nós começamos a fazer alguns experimentos, né? E esses experimentos tiveram a colaboração importante, a participação importante, além da Cássia, né, do professor Oswaldo Lopes e do professor Nestor Schor, né, que era um nefrologista e que nós o perdemos aproximadamente 2 anos, infelizmente. Bom, o que nós fizemos? Experimentos muito simples. Nós registrávamos pressão arterial nesses animais hipertensos renovasculares, 6 semanas após a clipagem, é um momento que nós sabemos que tem hipertonia simpática, e a gente foi avaliar, por exemplo, o que o glutamato fazia nessa região, o neurotransmissor excitatório, e o seu antagonista, o ácido quinurênico. E para nossa sorte, né, e depois surpresa, porque nós nos surpreendemos com o dado em relação ao ácido quinurênico, para nossa sorte, nós logo de início descobrimos que as respostas excitatórias à estimulação dessa região eram muito amplificadas, né, com deltas de pressão que às vezes chegavam a 100 milímetros de mercúrio, né, e o mais importante na nossa forma de ver é que quando nós tirávamos as sinapses glutamatérgicas, isso mostrava, vejam que nós só medimos a pressão arterial, naquela época nós não medimos a atividade simpática ainda nesses animais, mas o bloqueio das sinapses glutamatérgicas normalizava a pressão arterial e o indivíduo ficava normotenso. Ou seja, o glutamato, de alguma forma, estava produzindo, né, uma hipertonicidade de uma região que gera o tono vasomotor simpático. O que produzia isso, a gente ainda estava por descobrir e nós estamos ainda trabalhando em alguns aspectos disso. Mas, né, a gente sabe, como já foi dito, vários já mostraram, a hipertensão de Goldblatt tem angiotensina. Né? Então, por que a gente
pensou no glutamato e não na angiotensina. Nós também pensamos na angiotensina, né? Então, nós fomos investigar se havia também uma sinalização angiotensinérgica na região rosto-ventrolateral que pudesse justificar, né, a hipertensão e hiperatividade simpática neste modelo. Então, nesse tipo de estudo, né, nós tivemos a participação importantíssima da doutora Elizabeth Oliveira Salles, a foto dela, né, e durante o seu doutorado, conosco, né, nós começamos a introduzir outras técnicas no laboratório. Além de técnicas de biologia molecular, né, nós começamos a combinar diferentes técnicas. Então, nesse caso, a primeira coisa que nós fomos avaliar é se naquela região rosto-ventrolateral havia ou não modificação na expressão de receptores do tipo AT1 de angiotensina. E nós, sim, notamos que havia um grande aumento na expressão do receptor do tipo AT1, né, com algumas dificuldades que nós sabemos em relação ao anticorpo para a expressão proteica, nós também observamos aumento na expressão proteica. E, além disso, nós colocamos losartan, da mesma forma que nós tínhamos feito lá com o ácido quinurênico, que é um bloqueador de glutamato, nós administramos losartan numa dose bastante baixa nessa região, e nós vimos que havia queda tanto de pressão arterial como de atividade simpática, de forma importante, somente no modelo renovascular. Então, com isso, essa é o traçado típico, com isso nós vemos que somente no hipertenso renovascular é uma queda lenta da pressão arterial e da atividade simpática. Veja que a atividade simpática cai bastante. Somente no modelo hipertenso, o losartan produz esse efeito centralmente na região rosto-ventrolateral, produzindo simpatoinibição e queda de pressão arterial. Então, portanto, nesse modelo, não somente o glutamato, mas o receptor de angiotensina também mantém a simpatoexcitação e a hipertensão. Bom, a gente fez vários outros estudos, não vem ao caso aqui a gente entrar em grandes detalhes do sistema nervoso central, mas antes de passar a palavra à professora Cássia, eu queria mostrar o que nós estamos agora investigando, né, numa outra via, mostrando que existem diversos braços desse sistema que podem ser ativados, e de forma independente. Eu acho que esse é um ponto que é importante. Então, nós mostramos, por exemplo, que glutamato e angiotensina podem ativar a região rosto-ventrolateral, que contém células chamadas pré-motoras do simpático. Essas células é que mantêm a tonicidade da medula espinal. Se eu tiro essa via, o nível de atividade simpática praticamente desaparece. Não é? Ou seja, não há mais tono vasomotor simpático. Mas nesses indivíduos sem esse tono vasomotor simpático, se eu desencadear alguns reflexos que ativem a medula espinal, por exemplo, indivíduos tetraplégicos, se eu fizer compressão da bexiga urinária, eu posso ter simpatoexcitação. Então, mostra que a medula espinal tem, sim, capacidade de gerar atividade simpática quando ela é comandada, né? Então, a partir disso, nós fomos fazer alguns experimentos, e esses estão sendo ainda feitos, esse é um trabalho que nós publicamos há 2 anos, e o Michael Milanês, que está aqui, a foto dele, é um aluno de doutorado que está conduzindo esses experimentos. E aí nós fizemos o que nós tínhamos feito na região rosto-ventrolateral, nós fizemos na medula espinal do modelo renovascular. Então, tanto o bloqueio glutamatérgico, aqui representado, olha, como o bloqueio de receptores AT1, produziram queda de pressão arterial e atividade simpática para os rins, olha, de forma pronunciada no modelo hipertenso renovascular, naquele momento, na 6ª semana. Então, isso tudo indica que essas alterações que nós temos de angiotensina, de glutamato no sistema nervoso central, não se dão numa única região capaz de gerar atividade vasomotora simpática. E eu gostaria de destacar aqui, que isso é importante dentro da nossa hipótese, nossa forma de trabalhar e pensar, é que atividade simpática para o rim é um fator importante no que diz respeito a controle cardiovascular e controle da pressão arterial e até da função renal, né? Então, a partir disso, né, nós chegamos até aqui. Eu vou agora jogar já adiante com a entrada da professora Cássia, né, que a atividade vasomotora simpática na hipertensão de Goldblatt é dependente de receptores AT1 e de glutamato também é dependente, localizados na medula espinal. Então, tudo está indicando que nesse modelo, nessa fase, nós temos hipertonia simpática.
Mas o que o simpático aumentado pode produzir? Quer dizer, quais são as repercussões disso? Então, novamente, eu gostaria de dizer que, mais recentemente, de aproximadamente 10 anos para cá, a denervação renal tem sido utilizada para o tratamento de indivíduos hipertensos que são refratários a 4 classes de antihipertensivos, e os resultados são promissores. Então, mostrando que essa via, sistema nervoso, rim, é uma via que pode, sim, produzir aumento de pressão arterial em longo prazo. Não é só um sistema rápido de controle de pressão arterial, como se costuma mencionar, né, por exemplo, que o sistema simpático é somente um sistema de luta ou fuga. Não, ele é um sistema que pode produzir alterações em longo prazo. Então, a partir de agora, eu queria que a Cássia, né, mostrasse algumas coisas também do nosso laboratório. Obrigada, Rui, por introduzir de forma tão brilhante as origens, possíveis origens da hipertonia simpática, na hipertensão arterial. E agora nós queríamos continuar um pouquinho conversando com vocês a respeito das consequências desse aumento de atividade simpática, especialmente para o território renal, em situações patológicas, né? Nós sabemos, só para relembrar, que o rim recebe uma difusa inervação simpática. Todos os segmentos do néfron recebem inferências simpáticas, embora em alguns desses segmentos nós ainda não saibamos exatamente qual seja a função da inervação simpática, mas todos os segmentos recebem a inervação simpática. Além da inervação eferente simpática, o rim também possui um sistema aferente, um sistema sensorial aferente, que informa ao sistema nervoso central, através da estimulação de receptores sensoriais presentes na pelve renal e em outras regiões também renais, e que informam alterações químicas e mecânicas do rim ao sistema nervoso central. Aparentemente, essa interação entre as informações aferentes vindo do rim modula de forma bastante importante as eferências simpáticas para o rim e talvez até, como nós vamos ver mais para frente, talvez até para outros territórios também. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, dados relacionados à insuficiência renal crônica, que também é um modelo que tem hipertensão arterial, mas porque nós temos dados, inclusive, mais robustos em relação ao papel da hiperatividade simpática para o rim nessa situação. Então, como vocês sabem, a insuficiência renal se caracteriza pela perda progressiva da função renal. Ela atinge mais ou menos no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas, e ela tem uma progressão inexorável. O paciente que tem insuficiência renal crônica, ele vai progredir para a perda da função até necessitar de suporte dialítico e é um candidato para o transplante renal. Então, qualquer informação que nós possamos agregar a possível tratamento da doença renal crônica e que consiga, pelo menos, retardar a progressão da doença renal é de extrema importância. Então, nós utilizamos esse modelo de insuficiência renal, o modelo 5/6, assim chamado, porque nós tiramos um rim e amarramos dois dos três ramos da artéria renal do rim remanescente. Portanto, nós ficamos com um percentual de massa renal funcionante bastante reduzido. Nós utilizamos nós avaliamos nesse modelo os efeitos da denervação renal, exatamente para conseguirmos avaliar o papel do nervo renal nessa situação. Então, nós podemos ver que 8 semanas após a indução da insuficiência renal, os animais apresentam uma grande hipertensão arterial, sem alteração de frequência cardíaca, e quando nós denervávamos o animal, a denervação é denervação total, tira tanto as fibras aferentes quanto eferentes, nós tínhamos
praticamente normalização nessa situação aqui da pressão arterial, uma redução bastante importante. Esqueci de me dizer, esses experimentos foram feitos durante o doutorado da Glaucia Veiga. Quando nós avaliamos a atividade nervosa simpática, veja que dado mais interessante. Nós tínhamos um aumento da atividade simpática para o rim, isso já era bastante esperado, mas nós apresentamos também um aumento bastante grande da atividade simpática esplâncnica, que, na verdade, representa a atividade simpática para diversos órgãos abdominais. E, além disso, também um aumento da atividade simpática para a região lombar. E, de forma bastante interessante, quando nós fazíamos a denervação renal, nós pudemos observar que nós tivemos a normalização da atividade simpática esplâncnica e também a normalização da atividade simpática lombar. Dessa forma, o que nós observamos que a retirada do nervo renal não só produzia a alteração na pressão arterial, mas ela modificava a atividade simpática para outros territórios. Claro que essa retirada da atividade simpática para outros territórios provavelmente influenciava a pressão arterial devido à alteração da resistência periférica, mas é possível também que essa redução de atividade simpática para outros territórios também influencie o funcionamento de outros órgãos, como, por exemplo, se imagina que pode influenciar, sem dúvida alguma, o processo inflamatório durante a insuficiência renal. Então, esse é um dado que foi bastante interessante de nós encontrarmos, e quando nós fomos avaliar a função renal, vejam que, como esperado, na insuficiência renal, o animal tem um aumento importante da creatinina sérica e um aumento da proteinúria, esses são marcadores clássicos da perda de função renal, e a denervação renal melhora de forma bastante significante a creatinina, bem como a proteinúria. Portanto, mostrando que a retirada do nervo é capaz de melhorar a função renal e também, morfologicamente, a fibrose renal é uma consequência bastante encontrada na insuficiência renal, e também, quando nós fazíamos a denervação, nós observamos a redução do processo fibrótico nesses animais. Mostrando, portanto, que a retirada do nervo renal, e eu lembro aqui que nós estamos retirando tanto as fibras aferentes quanto eferentes, produzia uma melhora na função renal e uma melhora também na morfologia renal. Esse é um dado extremamente importante para nós, por pensarmos que esse processo da denervação renal, que hoje pode ser utilizado clinicamente, e é utilizado para o tratamento da hipertensão arterial, talvez possa trazer benefícios interessantes para os pacientes portadores de insuficiência renal crônica. E para que nós pudéssemos avaliar se essa alteração da atividade simpática era decorrente de uma sinalização do nervo, uma sinalização sensorial do rim doente, nós realizamos a deaferentação renal, que é a remoção seletiva somente das fibras aferentes renais. Esses experimentos já foram realizados pela Amanda Veiga, sob orientação da Érica Nisch, também no nosso grupo de pesquisa. E também, quando nós tivemos a deaferentação renal, nós observamos que existe uma redução da pressão arterial em relação aos animais com insuficiência renal, e também nós tínhamos, como nós temos, quando nós fazemos a deaferentação, o nervo renal simpático, ele fica intacto, então nós podemos registrar a atividade simpática renal, e nós podemos observar que a deaferentação normaliza a atividade simpática renal, bem como normaliza a atividade simpática esplâncnica. Então, mostrando que o nervo renal, a presença
a presença das fibras aferentes, da informação vinda do rim doente, é capaz de modular a atividade simpática para o rim, bem como a atividade simpática para outros territórios. E quando nós avaliamos também a função renal, nós também observamos uma redução da creatinina sérica, uma melhora do ritmo de filtração glomerular, melhora também na proteinúria, mas melhora bastante significante na proteinúria, e também nós vimos uma redução bastante significante do angiotensinogênio urinário. O angiotensinogênio urinário é um marcador da ativação do sistema renina-angiotensina intrarrenal, independente do sistema renina-angiotensina sistêmico, né? Então, nós observamos com esses estudos que nós fizemos até agora que o nervo renal tem um papel extremamente importante em modificar a função renal. Mas como que isso acontece? Quais são os mecanismos que promovem essas alterações? Então, nós temos aqui uma ampla espaço para que se possa fazer novos estudos para se entender esses mecanismos mais profundamente do que ocorre toda vez que eu tenho o aumento da atividade simpática renal. E nós começamos a fazer, no intuito de tentarmos entender melhor os efeitos mais diretos da ativação simpática para o rim, nós começamos a fazer alguns experimentos agora agudos, utilizando a técnica de estimulação elétrica do nervo renal. Esses experimentos foram feitos pelo Roberto Brás Pontes durante o seu doutorado. E a estimulação aguda, vejam que dado interessante, a estimulação aguda, cerca de apenas 1 hora de estimulação elétrica, por exemplo, seria um aumento de atividade simpática renal por 1 hora, promove uma redução bastante importante da excreção urinária de sódio, do volume urinário, da fração de excreção de sódio, sem, entretanto, alterar o ritmo de filtração glomerular. Então, isso nos mostra que esse aumento da atividade simpática renal atua, de alguma forma, sobre a excreção de sódio, independente de estar aumentando ou não a filtração glomerular, provavelmente sem alteração ainda de fluxo sanguíneo renal. E realmente, para confirmarmos os mecanismos envolvidos nisso, nós fizemos o tratamento sistêmico com losartan, que é um bloqueador do receptor AT1. E quando nós bloqueávamos o receptor AT1, vejam que nós tínhamos a reversão dessa resposta. Portanto, mostrando que a estimulação simpática renal, de alguma forma, via o sistema renina-angiotensina, promovia essa ação sobre a excreção de sódio. E nós observamos, isso foi um dado bastante interessante, que esse mecanismo não era um mecanismo que dependia simplesmente da estimulação do sistema renina-angiotensina sistêmico no rim, mas de uma forma sistêmica. Não. Quando nós fazíamos a estimulação renal, nós observamos que nós tínhamos o aumento da atividade do trocador NHE3, que é o principal trocador de sódio no túbulo proximal, e, portanto, quando nós fazíamos a estimulação renal, a redução da serina mostra a ativação desse receptor, e nós tínhamos a ativação específica desse receptor nessa situação. Além disso, nós observamos também que nessa situação, que nós tínhamos o aumento do angiotensinogênio urinário e nós não tínhamos nenhuma alteração do angiotensinogênio circulante, mostrando, portanto, que essa alteração ela era dependente a estimulação simpática, promovendo um aumento da reabsorção de sódio, era dependente da ativação do sistema renina-angiotensina
intrarrenal, independente da ativação do sistema renina-angiotensina sistêmico, né? Então, obviamente, esse é um dos sinais que nós observamos, uma das ações diretas da inervação simpática sobre o rim. Muito ainda tem para ser feito, é um campo extremamente vasto. O advento da denervação simpática renal como técnica para a redução da hipertensão arterial em pacientes resistentes, e hoje também que está sendo pensada para outras situações, como, por exemplo, na insuficiência renal, tem trazido um estímulo muito grande para que sejam feitos mais estudos para se elucidar intrarrenalmente quais são as ações da hiperatividade simpática. Então, nós imaginamos hoje que o rim constantemente informa o sistema nervoso central via as informações, via os receptores sensoriais e vias aferentes, a respeito da sua situação basal em situações fisiológicas e em situações patológicas. E a interação entre o rim e o sistema nervoso central produz uma resposta, uma modulação da atividade simpática, não só para o rim, como para outros territórios também. Isso é um fato bastante interessante, porque nos permite imaginar que a sinalização renal promove uma hiperatividade simpática, pode promover, né, uma atividade simpática específica para o sistema renal e outros territórios. Portanto, imaginar que nós podemos trabalhar sobre essa inervação simpática, tanto aferente quanto eferente, promovendo a normalização da atividade simpática para diversos territórios, seria um passo extremamente interessante para nós imaginarmos o tratamento de uma série de doenças. Então, essa é uma possibilidade que nós imaginamos, claro que ainda é uma hipótese, mas que tem sido bastante comprovada nos estudos do nosso laboratório e de diversos outros grupos mundiais. Você acha, professor, concorda? Concordo, eu acho que a gente não teve tempo de mostrar, mas depois, se tiver perguntas, a gente pode falar. Nós mostramos, por exemplo, que a denervação renal é um trabalho da Erika Nish, publicado há um tempinho, acho que foi ano passado. A denervação renal reduzia o RNA mensageiro para expressão de receptor AT1 em regiões do sistema nervoso central relacionadas ao controle cardiovascular. Então, essa sinalização pode sim ser capaz de produzir alterações no sistema nervoso central em áreas relacionadas ao controle da atividade vasomotora simpática. Eu acho que nós, para concluir, né, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram. Obviamente, esse é um trabalho de equipe, nós não teríamos condições absolutamente de fazer nada sem uma equipe como aquela que nós temos. A gente gostaria de agradecer a todos, né? E agradecer também, obviamente, o apoio financeiro que nós temos tido, né? FAPESP, CNPq, CAPES, eventualmente outros apoios, né? E a própria ADI Instruments, né? Nós gostaríamos de dizer que muitos dos resultados que nós mostramos hoje aqui foram coletados, né? Os resultados, sobretudo, de atividade vasomotora simpática em equipamentos da ADI, não é? O primeiro contato que eu tive com equipamentos da Power Lab foi durante o pós-doutorado na Austrália, né, com o Robin McCallum, e foram os primeiros contatos que nós tivemos, a Cássia na farmacologia, com Jim Angus, e eu com o Robin McCallum na fisiologia, e todos já usavam naquela época sistemas de aquisição online, quando nós começamos a substituir, eu acho que os mais antigos se lembram, a substituir os polígrafos por sistemas digitais de aquisição. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e nós estamos à disposição para questões, caso hajam. Muito obrigado pela atenção, por participarem e pela excelente organização. Tatiana, Roberto e Patrícia, né, que nos acompanham também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Vou agora vou parar de sharing a tela e vamos abrir a câmera.
Perfeito, professor, muito obrigada. Obrigada, professora Cássia, professor Rui, pelo trabalho brilhante que vocês compartilharam com a gente. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês em compartilhar esse trabalho aqui com o pessoal do YouTube. Tem várias perguntas já que chegaram. Eu queria começar com alguns comentários que alguns participantes fizeram no chat. Professor Elisardo Vasques, também parabenizando a The Instruments por patrocinar, organizar um evento com as duas autoridades no saber sobre o controle da circulação na saúde e na doença. Professor Elisardo, obrigada pela sua participação hoje. Obrigada. Eu posso fazer... Claro. Eu gostaria, antes de você continuar, Tatiana, fazer um agradecimento especial ao Vasques, né? E a Silvana, não sei se ela também está junto com o Vasques. Professor Vasques é professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, é um amigo de longa data e que tem também contribuições importantes, né, no que diz respeito ao controle do sistema cardiovascular. Então, gostaria muito de agradecer, em meu nome da Cássia Vasques, pela sua, né, a sua presença e, obviamente, pela presença de todos. Mas fiquei muito contente em ouvir de você, Vasques. Obrigado. Obrigada, Vasques. A professora Silvana está aqui, sim. Ela colocou aqui no chat, estou aqui. Ela está participando. Obrigada, professora, pela participação. O Silvio César também colocou boa tarde, live muito importante, realmente, um assunto de super importância. O Bruno Carilo colocou assim, muita saudade do tempo que fui orientado pela professora Cássia e pelo professor Rui, também, dando um abraço. Então, eu vou começar com algumas perguntas, e a primeira pergunta é a do Bruno. Ele gostaria de saber como eles acham que será a pesquisa básica com a tendência de não usar mais animais como cobaias, em especial para análise de atividade simpática. Quero eu ou você, Cássia? Bruno, prazer e obrigado por estar conosco. O Bruno foi um aluno de doutorado excelente e hoje está na área, né, de empresarial. Ele é um pesquisador, né, de inovação, né? E essa sua pergunta, Bruno, ela é importantíssima. A pesquisa experimental, ela tem 100 e poucos anos, quando nós começamos, de fato, a utilizar animais de experimentação, e houve, a partir disso, um crescimento exponencial do nosso conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico, né? Eu vou dar só um exemplo das dificuldades que nós temos, eventualmente, de não utilizar experimentos em animais. A talidomida é um deles, né? A talidomida, por exemplo, se ela tivesse sido testada, talvez, em animais de médio e grande porte, como, por exemplo, os macacos, né? Nós não teríamos tido os problemas que nós tivemos, porque os membros em foca, eles somente apareciam em primatas, né? Então, a talidomida foi uma das situações que a gente mostra como é importante a gente testar em diferentes espécies medicamentos que a gente vai utilizar em crianças, em grávidas e em nós mesmos. Mas, com certeza, o avanço da tecnologia nos permitirá também fazer estudos in vitro e a redução, né, os 3 R's, reduz, replace, né, e refine, nós já estamos utilizando. Então, aquilo que nós fazemos hoje, nós utilizamos muito menos do que nós utilizávamos no passado. Então, simulações, eu acho que é uma coisa importante, e o modelo humano de experimentação, sem dúvida, é um modelo que deverá ser cada vez mais utilizado, né? Por exemplo, atividade simpática em humanos, hoje é uma realidade, né? Nós temos, sim, vontade de fazer esse tipo de abordagem aqui no Brasil. Nós temos pessoas que já fazem, né, no Brasil, atividade simpática em humanos, a própria ADI tem equipamentos que permitem isso, né? Então, essa é uma forma, assim, da gente avançar, né? E também a questão de células, de simulações, eu acho que os sistemas melhoraram muito, mas eu acho que, em curto prazo, nós não temos como substituir ainda a experimentação animal. Mas, com certeza, é uma realidade que nós os pesquisadores, os cientistas, vão ter que achar uma solução para isso, porque há uma resistência muito grande na sociedade à utilização de animais, né? Já havia, quando nós estávamos na Austrália, por exemplo, há 20 anos, a resistência lá era enorme, né? E ela só aumentou nos últimos anos. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que o quanto nós crescemos no último século a partir da experimentação animal, né? E é verdade, eu queria só fazer um comentário rápido, é extremamente importante que nós tenhamos uma sofisticação na utilização dos animais, quer dizer, reduza-se ao mínimo necessário,
Mas nós tivemos uma experiência interessante agora, por exemplo, durante todas as pesquisas urgentes que foram feitas em relação à infecção para o Covid-19, né? Diversos medicamentos foram testados em células, e com as células vinham resultados maravilhosos, eliminavam o vírus. Quando isso era passado para uma situação em vivo, isso não acontecia, né? Então, é um resultado, obviamente, é interessante que a gente possa ter outras formas de testar, mas em algumas situações eu imagino que ainda a utilização da cobaia é fundamental para que a gente possa fazer uma aproximação maior daquilo que é a utilização no ser humano ou da translação daquela informação para o ser humano. Mas, claro, sempre cada vez utilizando de forma mais consciente, mais sofisticada, mais reduzida, né? Com certeza. É uma discussão que vai longe aí, né, professora? Mas uma pergunta que chegou aqui, considerando os modelos atuais de hipertensão arterial, quais são as perspectivas de futuro para tratamento clínico da hipertensão? Bom, olha, o primeiro tratamento para hipertensão arterial foi cirurgia de simpatectomia, né? Os indivíduos tinham vários efeitos adversos, era uma cirurgia extensa com retirada da cadeia simpática tóraco-lombar, né? E nós voltamos agora com técnicas refinadas por radiofrequência para que se faça a ablação dos nervos que suprem, né, os rins. O simpático, tanto o simpático, como nós sabemos, é um sistema eferente, mas os rins também têm aferentes, né? Então, o que tem de mais novo em relação àqueles pacientes refratários a tratamento medicamentoso é a utilização dessa técnica de denervação renal. Ela começou a ser utilizada há aproximadamente 10 anos por um grupo da Austrália, né, o Murray Hessler, né, vários trials foram feitos, teve o HTN3, que foi nos Estados Unidos, que mostrou que não era um caminho talvez a ser seguido, depois se descobriu que, na verdade, aquele trial teve alguns problemas, e todos os estudos têm indicado até agora que naqueles casos graves, novamente, isso é importante, pacientes que não são controlados, né, e que estão aderidos ao tratamento, porque esse é um outro problema, a aderência ao tratamento, né, medicamentoso. Mas esses pacientes continuam ainda a tomar medicamentos, quer dizer, os medicamentos não são retirados mesmo após a denervação renal. Eu acho, aí é uma visão minha, o futuro para tratar a hipertensão, que eu acho que nós temos como um novo alvo terapêutico, eu acredito que o cérebro, sim, o sistema nervoso central, seja um alvo terapêutico interessante, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente espera avançar, né? Se a gente conhece qual é a região, o fenótipo do neurônio, o que ele expressa, eu posso, sim, depois, talvez no futuro, pensar num novo alvo terapêutico, né? Perfeito, obrigada, professor. Mais uma pergunta que chegou aqui do Anderson Andrade. O evento de escape renovascular associados ao antidiabéticos orais podem diminuir os riscos da hipertensão renal e sistêmica, além do diabetes? Não sei. Pergunta que eu... Não sei. Anderson, né? Isso. Eu não sei, eu não tenho experiência nessa sua colocação. Não tenho certeza se poderia diminuir ou não essa resposta. Não tenho... O que nós temos, Anderson, essa pergunta sua é interessante, eu acho que a gente precisa pensar mais a respeito, mas nós fizemos, por exemplo, e esse trabalho está submetido à publicação, um aluno de doutorado, o Thales, né, que terminou o doutorado recentemente conosco, nós utilizamos um modelo de diabetes experimental, né? E submetemos esses indivíduos à denervação renal. E houve melhoras importantes na função renal, né, nesses indivíduos, nesses animais diabéticos, né? E nós acreditamos que essa sinalização do simpático para os rins seja também um fator importante no desenvolvimento e manutenção das alterações renais no diabetes, né, mellitus, né? Então, pelo menos experimentalmente, há benefícios.
Agora tem sido feito também novos trials em diabéticos, né, com denervação renal. Isso também já está sendo feito em humanos. Então, há, sim, evidências de que essa via esteja alterada no diabetes, né, mesmo que esses indivíduos não sejam hipertensos, né, porque muitos desses indivíduos não são hipertensos. Eles terão lesão renal, mas naquele momento ainda não necessariamente eles são hipertensos. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui para o professor do Cristiano Correia. Sabem algo sobre a simpatectomia na insuficiência cardíaca? Eu acho que isso você tem. Eu acho que hoje é engraçado porque nós estamos retomando uma série de informações, né? Hoje nós sabemos que na insuficiência cardíaca você tem, sim, em determinadas fases, um aumento da atividade simpática, e que parece que tem um papel importante na evolução da doença cardíaca. Então, agora, qual simpatectomia faríamos para isso e quais seriam as possibilidades mais seguras de se fazer esse tipo de abordagem? Eu acho que clinicamente talvez existe a possibilidade, mas ainda não está totalmente elucidado. Com certeza, existem estudos mostrando, por exemplo, que a denervação renal é capaz de melhorar a insuficiência cardíaca. Algumas situações, por exemplo, nós fizemos a denervação renal e fomos observar o coração durante a insuficiência renal, que é um órgão bastante afetado pela insuficiência renal, e nós, na mesma fase, 8 semanas, em que nós tivemos bastante repercussão renal pela denervação renal, nós não conseguimos ver essas alterações no coração. Então, eu acho que não dá para a gente afirmar que as mesmas tipos de alterações que nós encontramos tão rapidamente nos rins, se nós pensarmos que nós fazemos 3 semanas de denervação, é um período bastante curto para ter todas as alterações que nós observamos, não sei se dá para nós dizermos que esse mesmo tipo de alteração, em termos de quantitativos, seriam encontrados no coração. Talvez no coração nós precisamos de um tempo maior para observarmos essas alterações. Agora, que existe uma repercussão da alteração simpática para o coração importante, existe. E que os mecanismos e as formas como nós poderíamos tratar isso em termos cirúrgicos, como você quer dizer, eu acho que ainda estão em andamento. Perfeito. A Núbia Fardim também trouxe uma pergunta, professora. Boa tarde, saudade de vocês, ela coloca aqui. Pode falar um pouco mais sobre a importância do sistema renina-angiotensina intrarrenal? Qual o papel desse sistema para o rim? Ele sofre influência da eferência central? Ele sofre influência da eferência. Olá, Núbia, tudo bem com você? Nós também temos saudades, estamos muito felizes com a sua participação aqui. Então, o sistema renina-angiotensina intrarrenal, ele é fortemente influenciado pela eferência simpática renal. E isso foi o que nós mostramos, inclusive, no trabalho do Roberto, que a ação simpática sobre o receptor NH3 e que promove uma importante reabsorção de sódio, ela depende diretamente da ativação do sistema renina-angiotensina intrarrenal. Isso já foi bem demonstrado que isso o sistema renina-angiotensina através da ativação do receptor AT1 no túbulo proximal, pela ativação simpática. Então, esse é um dado bastante interessante. Agora, é só isso que faz? Eu tenho com certeza não. Eu tenho absoluta certeza que tem outras funções também do sistema renina-angiotensina intrarrenal que podem localmente regular a função renal, e até isso eu não posso afirmar, porque nós não temos esses dados, mas eu imagino que a estimulação simpática para outros territórios também possam, para outros locais do néfron, também possam ter a influência da ativação do sistema renina-angiotensina local.
Então, ele é um sistema que ainda precisa de ser mais profundamente utilizado, estudado, desculpe, mas com certeza ele sofre uma estimulação direta da ativação simpática via central, eferência simpática. Eu posso só fazer uma parte? Claro. Prazer te ver, Núbia, te ouvir pelo menos, né? Saber que você está conosco. Existe duas correntes hoje importantes, uma que a Cássia colocou, que o sistema renina-angiotensina intrarrenal seria o fator principal determinante da hipertensão arterial. O Gabriel Navar tem estudos mostrando isso. E tem outros estudos, né, e aí quem defende isso, nós participamos dessa teoria, junto com outros, né, de que o sistema nervoso central também tenha um papel dominante. O que a gente tem visto recentemente é que esses dois órgãos, que são órgãos egoístas, né, eles geram muita pressão quando necessário, eles conversam o tempo todo, tanto por sinalizações hormonais, como por sinalizações neurais. Então, é um sistema muito integrativo e o que a gente tem visto que não é um sistema simples de interação, e aí a gente tem que colocar isso sobre a mesa, quando nós temos, no caso, alguns atores, né, em ação, as relações são complexas. E daí a dificuldade que nós temos, às vezes, em entender o fenômeno, né? Que nós temos, às vezes, 3 ou mais mecanismos regulatórios interagindo simultaneamente. E isso faz com que as relações sejam complexas, não lineares, né? Existem até, inclusive, hipóteses de que a ativação do sistema renina-angiotensina intrarrenal possa estimular vias aferentes sensoriais, que, por sua vez, modulariam as vias eferentes simpáticas, né? São hipóteses que nós também devemos considerar. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui da Silvana Meirelles. Rui Cássia, vocês sabem se é possível ou já foi realizado a colocação de um marcador retrógrado nas aferências renais para ver aonde vão parar no sistema nervoso central? Sim, isso nós fizemos com estimulação elétrica, a Érica fez isso, trabalhos anteriores do Tiriello também mostraram, e quando você ativa esses aferentes renais, você marca, e nós publicamos, a Érica é a autora principal desse trabalho, publicamos recentemente um trabalho no Autonomic Neuroscience, que essa ativação produz especificamente a marcação de neurônios catecolaminérgicos no bulbo ventral, né? Então, aquela região que eu mostrei inicialmente, que foi inicialmente descrita pelo Feldberg e Gersenstein, a região rostro-ventro-lateral do bulbo, ela tem conexões que descem, que vão para o rim, e ela recebe essas informações também, né? O PVN, também, do hipotálamo, é um outro núcleo que recebe essas informações, Silvana. Então, obrigado por participar também, mas existe sim essa comunicação, né? O papel dela em curto, em longo prazo, na homeostase de sódio, no controle da atividade vasomotora simpática, como que essas conexões se estabelecem e se modificam ao longo do tempo na hipertensão, isso tudo está em aberto, né? E a gente tem que continuar trabalhando para entender melhor como que essa comunicação se processa. Mais uma pergunta aqui. O Anderson quer saber como podemos fazer para ter um estágio ou ser bolsista orientando de vocês para pesquisar e estudar a mesma linha de estudo na qual vocês possuem experiência. Obrigado pelo interesse, Anderson. Manda e-mail para a gente, tá bom? Perfeito. O laboratório nosso está aberto para quem quiser conhecer, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o que nós fazemos, tá bom? Legal. Eu acho que a gente vai encerrar. Eu vou encerrar com uma pergunta, mas eu queria mais uma vez aqui agradecer a participação de todos vocês, agradecer, professor, mais uma vez a disponibilidade, a participação de vocês, e dizer que vai ficar gravada a live do professor Rui e da professora Cássia, já está disponível aqui no nosso canal do YouTube, tá? Vai ficar aqui no nosso canal, então, se você não conseguiu acompanhar toda a live, ou quiser rever, vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube, daqui a poucos minutos, assim que a gente encerrar. Eu vou encerrar aqui uma pergunta que chegou aqui no chat também, que eu acho que vocês podem falar um pouco mais. Como pesquisadores e professores, qual a perspectiva de futuro que vocês vislumbram na era pós-pandemia? Olha, eu vou dar a minha opinião
Como é o nome da pessoa que perguntou, Tatiana? Vinícius Peixoto. Vinícius, olha, Vinícius, eu acho que a pandemia trouxe vários desafios. Nós estávamos comentando como foi importante a gente ter essa plataforma LT, né, que gentilmente a AD Instruments forneceu para a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e nós utilizamos recentemente. Eu trabalhei mais com os alunos da medicina e biomedicina para essa plataforma, mas os outros cursos também utilizaram, a Cássia na fonoaudiologia também, né, e foi muito positivo. Mas uma coisa eu acho que todos concordam, o papel do professor é muito importante, né? Nos vários níveis. Nós temos uma filha pequena que está no 4º ano, indo para o 4º ano, né? Desde essa fase inicial, no ensino fundamental, até a pós-graduação, o papel do professor, e na pós-graduação seria um facilitador de crescimento, é isso que eu encaro o orientador, o indivíduo que facilita e te dá as ferramentas para você crescer, né? Mas o papel do professor é muito importante. Então, essa é uma visão que eu tenho desse período, que foi muito importante. Eu acho que eu fiz uma reflexão muito importante sobre o futuro, sobre o que eu fiz até agora e o que eu quero fazer. Em relação à ciência, eu acho que não existe volta. Aqueles países que não se integrarem de forma completa à ciência vão ficar para trás, né? Então, eu acho que a ciência veio para ficar, ela é relativamente recente, o conhecimento científico que nós temos hoje é exponencial, né? Quando eu pensava num computador veloz há 20 anos atrás, hoje o nosso celular tem muito mais capacidade do que um computador desse, né? Os primeiros experimentos que nós fazíamos de registro de atividade simpática, eu registrava em VCR, acho que vocês nem sabem o que é. Videocassete recorder, eram fitas daquelas grandes, né? Hoje nós fazemos aquisições com 10K, 10 mil pontos por segundo, com vários nervos às vezes, né? Isso era inimaginável há não muito tempo atrás. Então a ciência, nas várias áreas, né, ela avança e vai continuar avançando, e a gente tem que estar engajado. E o professor, ele é o facilitador para isso tudo. Eu concordo com o professor Rui, exatamente. A pandemia, nós estávamos até comentando isso com a Tatiana antes, a pandemia, para nós, professores, trouxe enormes desafios, mas eu tenho que convir que agora, chegando numa fase já mais adiantada, a fase inicial foi de muito estresse, sem dúvida alguma, mas foram desafios para o bem, e nos trouxeram muitas capacidades, muitas possibilidades, muitas novas ferramentas, muitas interações que talvez nós não iríamos buscar ou procurar se não fosse essa situação emergencial. Então, para o professor, eu acho que foi interessante. Também concordo que o professor e a interação professor-aluno é fundamental. Acho que o presencial ainda vai voltar com força e nós vamos valorizar talvez isso mais, mas também vamos aprender a usar essas ferramentas à distância que são interessantes, sim, e podem ser utilizadas de forma bem importante e mista com relação à coisa presencial. E para a pesquisa é exatamente isso. Eu acho que nada mais forte para mostrar a importância, a necessidade da ciência do que esses momentos que nós estamos passando. E quão importante é nós termos ciência séria e bem feita para que nós possamos confiar e aceitar e esperar de forma tranquila, né? Então, eu acho que a ciência realmente vai ter sempre o seu espaço. O pesquisador, quem gosta de ciência, gosta de desafio. Então, nós vamos ter desafios? Claro que teremos desafios de financiamento e de espaço, com certeza, mas isso faz parte da vida do pesquisador. É isso até que nos move, o desafio de entender os mecanismos que nós trabalhamos para desvendar, e até esse desafio para trabalhar, para conseguir trabalhar, faz parte da nossa vida. A gente gosta disso, nós gostamos de emoção, né, professor? E olha, Vinícius, eu concordo com tudo que a Cássia falou, a gente está muito alinhado nisso. Só para finalizar essa discussão, eu sou muito fã da formação pela pesquisa, né, que é o método que muitas universidades fazem mundo afora, né?
No Brasil, o mais próximo que nós temos disso, que são todas as universidades de ponta, são universidades de pesquisa, mas no Brasil, o mais próximo que nós temos disso é a pós-graduação, né? O nosso sistema de graduação, tirando a iniciação científica, que é um modelo que tem a ciência, né, como uma das ferramentas de educação, né, fora isso, o nosso tipo ainda de ensino é napoleônico. Ele é verticalizado, o professor como o detentor de saber. O professor não sabe tudo, o professor aprende o tempo todo e aprende com os alunos, né? E isso é um método científico de aprendizado. Então, quando eu falo que um orientador ele é um facilitador, ele tem que ser um facilitador, ele tem que dar as ferramentas para que o aluno cresça junto com ele naquela dinâmica que eles estão trabalhando, né? A formação pela pesquisa, eu acho que é o futuro, né? As melhores universidades do mundo têm esse método, né, Humboldtiano, de trabalho, né, no qual você tem a pesquisa como cerne para o conhecimento e para o aprendizado. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigada a participação de todos vocês. Obrigada, professor Rui, professora Cássia, pela disponibilidade de vocês. A Patrícia está aqui me cobrando. Fala que eu estou agradecendo, Patrícia, em nome da The Instruments, da Patrícia. São todos muito honrados. Muito obrigada, viu, pela brilhante participação de vocês aqui no nosso canal. Uma boa tarde. Nós ficamos muito honrados. Obrigado, Patrícia, Tatiana, o Roberto, né, por nos acolherem, e a todos aqueles que honraram, né, com a sua presença esse momento nosso, né? Eu gostei muito de ouvir a participação de pessoas que há algum tempo não nos vemos, mas espero que em breve a gente possa se encontrar. Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos, obrigada, Denis, e obrigada a todos que estiveram aqui conosco hoje. Foi um prazer muito grande, uma experiência muito legal. Obrigada. Bom. Tchau, tchau, até a próxima.